Boa tarde, meu nome é Antônio Arruda e junto com Cláudio Torres, Adriana Regota e o Marcelo Duducci, desenvolvemos o artigo Transformação Digital nas Pequenas, Médias e Grandes Empresas Brasileiras, uma análise comparativa entre 2016 e 2022. Objetivo: esse estudo tem como objetivo analisar o impacto da adoção de tecnologias na indústria 4.0 em empresas brasileiras de pequeno, médio e grande porte, entre 2016 e 2022, considerando benefícios, barreiras, e busca-se compreender como a transformação digital tem influenciado os indicadores de desempenho organizacional dessas empresas e identificar padrões que possam orientar estratégias futuras de adoção de tecnologia. Contexto: a indústria 4.0 oferece oportunidades significativas para ampliar a competitividade de empresas de todos os portes, por meio da integração de tecnologias digitais aos processos produtivos. Escopo: o estudo identifica o número de tecnologias adotadas, mapeia os benefícios percebidos e analisa as barreiras internas e externas enfrentadas pelas empresas. Metodologia: abordagem de pesquisa. Esse estudo emprega uma abordagem de métodos mistos, quantitativa e qualitativa, baseada na sondagem da CNI de 2016 e 2022. Fonte de dados: foram usados dados numéricos de dois relatórios da Confederação Nacional da Indústria, CNI, de 2016 e 2022. População: empresas industriais brasileiras de pequeno, médio e grande porte que adotam tecnologia da indústria 4.0. Amostra: sondagem de 2016, 2.225 empresas, 910 pequenas, 815 médias, 500 grandes. Sondagem 2022, 1.691 empresas, 684 pequenas, 607 médias, 400 grandes. Coleta de dados: ambas as sondagens foram estruturadas para avaliar a adoção de tecnologias digitais, os benefícios percebidos e as barreiras enfrentadas. Resultados: 2016. Estágios iniciais da digitação. A adoção concentrou-se em tecnologias mais tradicionais, como CAD/CAM, a automação digital com sensores. As empresas grandes apresentaram um nível de implementação superior aos das pequenas e médias. 2022. Expansão e sofisticação. Observa-se uma grande gama mais ampla e sofisticada de tecnologias, indicando maior maturidade tecnológica. Houve crescimento expressivo no uso da inteligência artificial, Big Data, gêmeos digitais e robôs colaborativos. Principais benefícios 2016: redução de custos operacionais, aumento de produtividade, melhoria da qualidade, melhor tomada de decisão, eficiência energética, maior visibilidade e controle de processos. Barreiras 2016: internas, alto custo de implementação, estrutura, cultura organizacional, ROI pouco claro, integração tecnológica e a TI inadequada. Externas: escassez de trabalhadores qualificados, mercados imaturos, tecnologias insuficientes, falta de financiamento adequado. Principais benefícios 2022: maior produtividade e qualidade, redução de custos operacionais, maior tomada de decisão, mais segurança do trabalhador, redução de impactos ambientais, eficiência energética e customização. Barreiras 2022: internas, alto custo de implementação, conhecimentos técnicos insuficientes, integração de tecnologias, falta de clareza do ROI, estrutura e cultura da empresa e TI inadequada. Externas: menor disponibilidade de mão de obra qualificada, telecomunicações insuficientes, mercados imaturos, falta de linhas de financiamento, dificuldades em identificar tecnologias e parceiros. Resultados:
Correlação positiva. Encontrou-se forte correlação positiva entre o porte e a intensidade de adoção de tecnologias. Empresas maiores adotam mais tecnologias e percebem benefícios de forma mais intensa. Aumento da lacuna digital. A intensidade da adoção correlaciona-se fortemente com o porte em ambos os anos, 2022 e 2016. A inclinação mais acentuada da curva de adoção de tecnologia, sendo mais alta em 2022, que indica uma ampliação da lacuna digital entre grandes empresas e pequenas empresas. Maior maturidade. Apesar dos desafios, os dados sugerem avanço tecnológico consistente e aumento da maturidade digital da indústria brasileira entre os dois períodos analisados. Os gráficos acima sustentam os resultados mostrados anteriormente, sendo maior ampliação da tecnologia, aplicação da tecnologia pelas grandes empresas, além de evidenciar uma ampliação do gap tecnológico entre a grande e as pequenas e médias empresas. Vejam aqui que nós temos a adoção das grandes 2016 e aqui a adoção das grandes de 2022. E na curva, nota-se que houve uma aceleração das grandes e quase uma estagnação das pequenas. Conclusão. A análise comparativa entre 2016 e 2022 evidencia avanço gradual, porém desigual, na adoção da indústria 4.0. Embora todos os portes tenham progredido, as grandes empresas mantêm a liderança, amparadas por maior capacidade de investimento e acesso à mão de obra qualificada. Houve elevação na percepção de benefícios, como produtividade, maior produtividade, melhor qualidade e redução de custos. Mas persistem desafios estruturais, sobretudo alto custo de implementação e escassez de profissionais qualificados. Recomendações. O estudo sugere políticas públicas segmentadas por porte e maturidade digital, apoiar capacitação técnica e consultoria de integração, oferecer linhas de financiamento e incentivos fiscais para as pequenas e médias empresas, monitorar o ROI mais corretamente, a maturidade digital com indicadores mais claros. Os atores agradecem ao Centro Paula Souza pelo apoio institucional à realização dessa pesquisa. Aqui está uma referência ao teórico. Meu nome é Antônio Arruda. Agradeço a todos pela oportunidade. Até mais. Obrigado. Hello, my name is Bruno, and I will be presenting the results of my research titled A New Definition of Waste, How to See and Understand Toyota Production System Main Concept Beyond the List and Any Kind of Business. So the background for this work is fundamented in two premises. The first one is that lean practitioners have a hard time trying to transpose the list of waste to non-manufacturing contexts due to the industrial origins of the terms. The second one is that TPS and lean are not equivalent, and lean has several interpretation flaws of the Toyota system. One of them is the fact that early definitions of waste doesn't feature a list. The methodology was a semi-systematic literature review of early pre-lean Toyota material and an inductive approach to logically analyze the evidence. I found that the original views are fundamented on a resource perspective. So the waste itself is the surplus needed to deal with some feature of our currently applied method of work. And also that the list is a metaphor, a cultural metaphor, not a prescription, and that TPS was an overall management system and not necessarily a manufacturing method.
which supports the view that we could go and move beyond at least fundamental in manufacturing terms. The conclusion is that there are variations of the definition of waste even inside Toyota official materials and sources, but all the earliest ones point to a common resource perspective attached to the consideration that the necessary amount of resources for the work we need to execute is dependent on the method that we choose right now to combine our resources to achieve the objective of the work. Therefore, everything can become a waste from the moment that a more efficient work method is found. So a key aspect for these earlier definitions is the need. Through this, we can say that an office worker can easily understand that the extra working time needed to correct some errors in a report is a waste without the need of a list of ways to interpret the context. I'd like to thank you, Professor Octaviano and Professor Emiliani, for inspiration, and thank you. Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado como Transformação Digital no SUS, uma avaliação do impacto das ações do programa SUS Digital. E este trabalho ele foi desenvolvido por alunos e professores da Universidade Federal Fluminense. O SUS ele é reconhecido como sendo um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, atendendo mais de 200 milhões de brasileiros. Porém, ele ainda enfrenta grandes desafios de gestão e desigualdades regionais. E para responder a estes desafios, em 2024 foi instituído o programa SUS Digital, como parte da estratégia de saúde digital. E o objetivo deste estudo foi avaliar os impactos das ações do programa SUS Digital. E para que esse objetivo fosse atingido, foi utilizada uma metodologia híbrida. No qualitativo, analisando documentos normativos, portarias e notas técnicas. E no qualitativo, aplicando o índice de critérios de saúde digital, para medir o índice de maturidade digital das macro-regiões do Brasil. E os resultados, eles mostraram um alcance nacional de 100% dos municípios ao programa SUS Digital. A popularização do aplicativo Meu SUS Digital, com mais de 50 milhões de downloads, e o avanço da telemedicina, com mais de 4 milhões de atendimentos remotos. Porém, além desses dados, o estudo também identificou barreiras importantes, como conectividade limitada em muitas unidades de saúde, baixa interoperabilidade entre sistemas de informação, falta de capacitação dos profissionais para o uso dessas novas tecnologias e resistência cultural à adoção digital, somada aos desafios de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, foram observadas desigualdades regionais. Sul e Sudeste apresentam maior maturidade digital, enquanto o Norte e Nordeste permanecem com limitações de infraestrutura e conectividade. Portanto, o SUS ele é um marco na modernização da saúde pública. O programa mostrou avanços, mas também revelou que a tecnologia sozinha talvez não resolva todos os problemas persistentes. E para que a transformação digital seja efetiva, é preciso investimento contínuo, integração entre sistemas e profissionais capacitados. Queremos agradecer ao Ministério da Saúde e à Universidade Federal Fluminense pelo incentivo para que essa pesquisa pudesse ser realizada. Aqui estão algumas das nossas referências. Agradeço a todos pela atenção. Boa tarde, meu nome é Dani Lopes. Hoje vou apresentar
a avaliação comparativa do RLTD3 e do PI para o controle de tensão em um conversor de ponte ativa dupla. O conversor DAVI é ampliamente utilizado em aplicações como transformadores de estado sólido, microredes e carregamentos de veículos elétricos. Seu desempenho depende fortemente da modulação e da estratégia de controle. Diferentes controladores geralmente requerem modelos matemáticos precisos, o que limita a flexibilidade. O aprendizado por reforço, por outro lado, é uma metodologia que aprende por tentativa e erro, sem dados pré-definidos. Entre os algoritmos, o TD3 se destaca para aplicações em conversores. Neste trabalho, avaliamos um RL-TD3 e o comparamos com um PEI. A plataforma de simulação integra o controle no MATLAB Simulink e etapas de potência no Plex Blockset. Foram incluídos modelos térmicos e semicondutores para representar o comportamento mais real. A figura 1 mostra o circuito implementado no Plex e a tabela os parâmetros usados. A figura 2, que mostra o controlador PI, os parâmetros foram ajustados de acordo com o trabalho 2. E a figura 3 apresenta o RLTD3, nesse caso, o ambiente é o conversor DAVI e a modulação, e o agente RL fornece as ações, que são o ângulo de defasagem, e também recebe observações e a recompensa que avalia seu desempenho. Aqui temos os resultados. A figura 4 mostra a resposta sobre diferentes referências de tensão e a figura 5 a resposta com uma perturbação na tensão de entrada. E por fim, a tabela 2 resume as métricas principais, onde o RLTD3 reduz o sobressinal e também o tempo de acumulação nos dois testes e apresenta um menor índice ITAE. Em conclusão, o RLTD3 alcançou um menor sobressinal, tempo de acumulação mais rápido e melhor rastreamento de referência. E o PI, como esperado, rejeitou totalmente as perturbações, enquanto o RLTD3 apresentou pequenos erros em regime permanente, abaixo de 1%. De modo geral, o aprendizado por reforço mostra alto potencial para o controle de tensão em conversor dado. Aqui apresento as referências, meu contato e obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Eric Yamamoto, eu sou da FIAP e UFABC e vou apresentar o trabalho intitulado Sistema para Detecção de Vazamento em Plantas Eletropneumáticas baseado em Machine Learning. Este estudo foi desenvolvido em conjunto com o professor Dr. Ricardo Suyama, com o apoio da CAPES, FAPESP e CNPq. Os sistemas eletropneumáticos são amplamente utilizados na indústria por serem confiáveis, rápidos e de baixo custo. Entretanto, o vazamento de ar comprimido podem gerar perdas de até 30% da energia, elevando os custos operacionais. Métodos tradicionais como inspeção acústica são ineficazes em ambientes ruidosos, que é comum dentro dos sistemas pneumáticos. Então, nossa proposta é detectar vazamentos utilizando apenas sinais de pressão processados e assim classificados pelo modelo de aprendizado de máquina, possibilitando manutenção preditiva na indústria 4.0. Montamos um circuito experimental com dois atuadores e movimenta sequencialmente, e um sensor de pressão USP-G41, conectado a um ESP32, fazendo a extração das características e a classificação. Esses sinais coletados foram segmentados e em seguida realizamos a extração automática de atributos com a biblioteca TCL, resultando em 200 características elementares dentro do domínio do tempo, frequência e estatístico. Através da técnica de Feature Importance, utilizando o modelo de Random Forest, nós selecionamos 10 principais características que vão ser utilizadas como entrada do modelo que vai ser treinado. Essa é a nossa pipeline, onde utilizamos todas as etapas anteriores e assim modelando e treinando os nossos algoritmos de IA. Foram selecionadas as principais de mercado, que são utilizadas na indústria: árvore de decisão, Random Forest, Perceptron multicamadas, Extreme Learning Machine, Echo State Network. E dentro da etapa de divisão, nós utilizamos 80% para treinamento, 20% para teste, com a certificação. Lembrando que nosso objetivo não foi apenas buscar acurácia, mas também verificar a viabilidade de implementação embarcada em dispositivos de baixo custo.
Estes são os resultados obtidos e mostram que o Random Forest MLP e ELM atingiram 100% de acurácia. Mas por que a gente vai selecionar o ELM? Principalmente que ele é um sistema que apresentou alta acurácia, baixa latência, implementação direta em C e C++, diferente dos demais que consomem muita memória e, além disso, utilizam bibliotecas terceiras. Este modelo foi embarcado no ESP32, operando em tempo real e acionando alertas visuais e sonoros, assim como é visto nessa figura, onde podemos concluir que é possível integrar sensores de baixo custo, extração eficiente de atributos com a biblioteca TFL e modelos clássicos de aprendizado de máquina, para realizar a manutenção preditiva embarcada em sistemas eletropneumáticos. O LM se destacou pela leveza computacional e foi implementado com sucesso no ESP. Como os próximos passos, pretendemos aplicar em ambientes industriais reais e incluir as técnicas de IA explicável. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela sabedoria e força, a minha família, minha esposa Jennifer e minha filha Agnes pelo apoio, ao meu orientador, professor Ricardo Suyama, ao UFBC por disponibilizar os laboratórios e o estudo, e agências de fomento CAPES, FAPESP, CNPq. As referências que foram utilizadas principalmente e os meus contatos para qualquer via de dúvida, interesse no tema e qualquer relação respectiva ao trabalho. Agradeço novamente a todos pela presença e por assistir a este trabalho. Hi everyone. Our presentation is titled Apply the Theory of Constraint to Optimize the Process in Brazilian Public Health System. Public health systems worldwide face chronic inefficiencies such as long wait lines, limited research, and service delays. Our goal was to explore the theory of constraint as a faster and more effective approach to improve hospital workflows. The SUS serves over 200 million citizens and represent about 9% of Brazil's GDP. Theory of Constraint offers a practical framework focused on identifying and address the system's weakness link or bottleneck to drive continuous improvement. We start by mapping the current scheduling and communication process using BPMN diagrams to understand each step. Then we apply Theory of Constraint 5 focused steps. The case study took place in the Hospital Nuclear Medicine Imaging Unit, combined direct observation with staff interviews and pinpoint inefficiencies. Here is the process mapped. The main bottleneck was the limited daily image capacity caused by restricted equipment and staff. We identified 3 key problems: no clinical prioritizations in scheduling, poor communication leading to missed appointments, and the lack of online report access. We propose actions such as introducing severity-based triage, improved patient reminders through phone, and extending operational hours when possible. Integrate Theory of Constraint with Lean Healthcare and BPMN to create a systematic approach, combine prioritization, waste reduction, and process transparency. In conclusion, Theory of Constraint proved to be a practical and scalable method for optimizing healthcare workflows in the SUS. Future work includes expanding this approach to areas such as surgery scheduling, emergency care, and medication logistics, supported by analytical and digital dashboards. We thank the Brazilian Ministry of Health for supporting this research. Thank you for your attention. Olá, sou Gabriel Silva da Rocha e irei apresentar sobre o artigo Integração entre dispositivos de medição de energia utilizando os protocolos MQTT e ESP-NOW.
A indústria 4.0 ela transforma a produção com automação avançada, inteligência artificial e IoT, Internet das Coisas, permitindo monitoramento em tempo real e análise de consumo energético. Sistemas legados, porém, são obsoletos e dificultam a integração digital, e esse trabalho ele propõe a modernização de sistemas de monitoramento energético utilizando os protocolos ESP-NAW e MQTT para comunicação local e remota eficiente. O estudo baseia-se em um sistema de medição de energia com o ESP32 e ADS 7758, porém agora aprimorado com o ESP-NAW para comunicação local e MQTT para transmissão remota. As etapas incluíram modificação do firmware, desenvolvimento de um protocolo binário para otimizar os dados e testes com 3 dispositivos, sendo 2 sensores de medição e um concentrador com comunicação local entre os secundários e remota para o sistema supervisório. Para validação, serão analisadas as perdas de pacote, latência e estabilidade da comunicação, utilizando scripts em Python. Como resultado, tem-se a confiabilidade e escalabilidade da comunicação validadas em ambientes industriais com infraestrutura limitada. Em resultados, temos a otimização da comunicação através da modificação do firmware para incluir o driver da ESP-NAW com um protocolo proprietário para a transmissão de dados. Obteve-se então a redução do pacote de medições, onde foi substituído o protocolo JSON pelo formato binário estruturado, no qual reduzia em 210 bytes. Os testes no qual foram submetidos os dispositivos contavam com um dispositivo configurado como concentrador, no qual sincroniza os dispositivos de medição secundários, coleta via ESP-NAW localmente e transmite os dados para o sistema supervisório remotamente através do MQTT. Aqui está a estrutura desenvolvida para a otimização do tamanho do protocolo de medição e como as medições ficam organizadas dentro dessa estrutura. Os resultados dos testes implementados, onde é possível observar uma baixa perda de pacotes em ambos os cenários e uma baixa latência em cenários locais sem uso do broker externo e remoto. Com isso, percebe-se que a integridade dos dados é garantida, tornando o sistema confiável para monitoramento em tempo real de parâmetros elétricos, além de reduzir a sobrecarga na rede Wi-Fi, já que apenas o concentrador permanece conectado. Aqui está uma demonstração de como os dispositivos foram testados. Conclui-se então que a integração entre os dispositivos de medição de energia utilizando os protocolos ESP-NAW e MQTT é eficiente, escalável e de baixo custo, permitindo a modernização de sistemas legados sem a troca de hardware, além de suportar o monitoramento em tempo real e a tomada de decisão na indústria 4.0. Como próximos passos, prevê-se a otimização do firmware e testes em larga escala. Por fim, gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, em especial ao Programa de Mestrado Profissional, aos professores e orientadores e aos professores e colaboradores do Laboratório de Sistemas Cyberfísicos e o Laboratório de Sistemas Embarcados do Hub Tecnologia e Inovação. Aqui estão as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. É isso, obrigado. Hello to everyone in the room. I am Professor Hildo Guilardi Jr. from São Paulo State University, the UNESP, and I could not attend the conference due to another commitment. So I recorded this video to present the development and conclusions about I studied on an inverter commanded by Internet of Things protocol. This work was developed with my partners, Dr. Joel and Professor Antenor at the Interdisciplinary Research in Smart Grid Laboratory, the LabREI, at the University of Campinas, Unicamp. Beginning with our premises, I will present the complete setup for the results from hardware to communication, including protocol and software development, considering a full-stack application. Adding communication capabilities to an inverter direct impacts on a distributed energy resource converter management, providing capabilities for measurement, operational point changes, and control parameter adjustments. These three capabilities can be used to improve the global stability and power quality of a power system. Many protocols could be used for this purpose. By using the Message Queue Telemetry Protocol, Transport Protocol, the MQTT, due to its published subscribed model, different DARs, the Distributed Energy Resource Converters, can both
receive and send messages through a channel. Because of these characteristics and the available open tools, MQTT was chosen over other existing protocols. This was mainly because to its capability to use transport layer security, to its modernity, and to its flexibility of message schema, allowing us to use JSON or other format, unlike Modbus, for example, that it does allow such flexibility of message. The hardware used was a rectifier with active power factor correction, assembled as a H-bridged MOSFET. This inverter could emulate a battery charge or even discharge in the context of theirs. The prototype characteristics are included in this table, but it's important to emphasize that the control was implemented into a Texas Instruments Digital Signal Control, the DSC typical model used in this area, the F28335, while the communication was dealt by a BeagleBone Black embedded computer. The BeagleBone was chosen due to its Wi-Fi and Ethernet interface and the capability to run different software or scripting languages into a Linux environment, which make it easy to include capabilities in this layer of the application. The control is not the focus of this article, but the DSC was used for both, to control the hardware and sample the monitored signals in 48 kilosample by second rate. The electrical statistics, RMS, average power, and so on, was performed by cycle of the grid and sent via serial to BeagleBone. This was needed due to low communication rate possible by the UART, the serial hardware interface, that it doesn't allow us to real-time send all the captured points of the signals to be calculated the statistics into the BeagleBone. So the statistic was evaluated into the DSC and sent to the BeagleBone. And the communication to the server, the MQTT published topic, was made in 1 by each 3 seconds. The package sent to MQTT was structured in JSON format, allowing us to concatenation of the sequential time statistics and group the phases. The minimum and maximum value was added to each usual electrical statistic, the RMS, power, average, and so on, which provides enhancement statistical insights during the evaluation period. Here it's important to highlight the period for the RMS, power, and the other electrical statistics was the evaluation in one value by cycle of the grid, that was 60 Hz. But the value was grouped by average value into a 24 sample by second. So the minimum and maximum values in this period of aggregation add statistical relevance in future analysis. And just after this, the aggregation of the average, minimum, and maximum was sent in one package by each 3 seconds to the server. In this package can be also added geolocation information, and the data can be optimized by using MSG package that is like a binary JSON that is not human readable but is more compressed, or even using zlib compression. Both strategy was used to decrease the transfer package size.
communication, data storage, and visualization were implemented using open source softwares. Mosquitto for the MQTT server, InfluxDB for data storage and data retention, and Grafana for visualization. Even the MQTT panel buttons that will be showed next slide are derived from an open project available in Grafana public repositories. The server application, which provides a web page in HTTPS application, allows us to see each monitorable signal by each electro statistics, RMS of voltage and current, THD of the current, and the active power. Also their status, on or off. By this interface and the modification of a public MQTT panel project that is added here in the left side of the panel, we can send turn on and or turn off commands to the inverter through a MQTT channel. Other commands could be also sent, like change the operational point, recalibration of the gains of the controller, and so on. As a practical connect results by oscilloscope, we can see the signals that confirm the action of the commands sent by the MQTT protocol, the turn on, and also the control of the hardware that change the operational points of the current. Concluding, this work presented a full stack application from hardware, protocol, and software development to command and invert using MQTT IoT philosophy of communication. The MQTT protocol was suitable due to its bidirectional capability and low computational resource needed to process it, which is ideal to embedded hardware. Using JSON or MSG package as a base of the communication package make it expandable, so we can add the vectors and the concatenation measurement and statistics in case of loss of the communication. And in the next connection, you can send all the storage, the local stored in the embedded system values in one single package. The server was completely based on open source softwares, taking into account safety measurements like encryption, TLS layer, and so on to make safety to user and less corruptible. Future work may include the interaction of two or more distributed energy resource converters, the DERs, through energy sharing in the grid, and the communication sharing to change commands and the operational points. And also to add some high layer of organization of these different DERs. I would like to thank the São Paulo Research Foundation, FAPESP, for the financial resource, and the Interdisciplinary Research in Smart Grid Laboratory, the LabREI at the University of Campinas, Unicamp, for providing the space for the experiment and the equipment. Here we can see the reference that I used to the development, the manual of each library and the communication protocols. And I finish leaving here my contact to any question that I could not answer here. Thank you for the presence. Hi.
I'm Jaqueline Franco Couto. I'm Federal Fluminense University. The topic of the article is Patient Safety and Lean Healthcare Methodology and Integrative Review. Introduction. Lean Healthcare comprises principal methods and tools that enhance patients' value by reducing waste and delays. Objective. Identify and analyze studies on the application of lean healthcare to patients' safety in healthcare services in Brazil. Methodology. This study adopted the integrative literature review method and meta-analysis, PRISMA. Bases used: Web of Science Base, V8L, PubMed, and Cielo, and PICO Strategy. PRISMA meta-analysis were identified 178 articles. Documents included for review, 11 articles. Results discussion. Stood out in articles Takt Time, 5 Senses, Kaizen, Value Stream Map, and Kanban. Conclusion. The findings of this integrative review may contribute to advance key knowledge on the application of lean healthcare and its impact on patient safety within health services. The authors would like to thank the Brazilian Ministry of Health for funding the continuation of this research to promote the implementation of actions aimed at the digital transformation of the unified health system, focusing on institutional development, employee qualification, standardization of process and technology with the goal of strengthening the unified health system. References. Thank you so much. Hi, my name is Luana from University of São Paulo, and today I will present our work entitled Study of an EV Applied DAB Converter Considering Planar Transformer Parasitics. With the growing demand of EV, there is also a need for power converters that are compact, efficient, and able to deliver high power density. And the DAB converter is attractive because it provides galvanic isolation and allows bidirectional power flow. However, its performance strongly depends on the coupling transformer, and the planar transformer are a promising choice since they enable smaller size, better thermal dissipation, and low leakage inductance. Thus, in this work, we focus on analyzing the dynamic behavior of DAB converter when the parasitic elements of a planar transformer are taken into account. To achieve this, we modeled a planar transformer including winding resistances, leakage inductances, and parasitic capacitances as illustrated in Figure 2. The simulations were carried out in MATLAB Simulink using SPS modulation technique, and the Table 1 shows the simulation parameters used in this study. Then, we evaluated two operation points, one with a phase shift of 30 degrees and another with 35 degrees. In the first case, with a 30-degree phase shift, the output voltage stabilized around 422 volts. The primary current reached about plus or minus 106 amps, while the secondary current was about plus or minus 12 amps. The total conduction losses were approximately 180 watts, which represented about 4.5% of the rated output power,
As a result, the efficiency was 95.5%, and almost of the losses were concentrated in the winding resistances. In the second case, with a 35-degree phase shift, the output voltage increased to around 465 volts, since more power was transferred to the load. But the current peaks also became much higher. As a result, the total conduction losses rose to about 265 watts, and the efficiency dropped to 94.6%. Once again, almost all of these losses come from the winding resistances. In conclusion, when the phase shift increases, the output voltage also increases, but at the same time, the current peaks rise. As a result, the efficiency decreases and the conduction losses become higher. Among these losses, the winding resistances dominate. Finally, we are grateful for the financial support provided by FAPESP, and thank you for your attention. My name is Beatriz Miranda Viana, and I will present the work Estimating the Tilt Angle of a Light Shelf using the Least Squares method. Artificial lighting is predominant in buildings, but it can negatively affect health and increase energy consumption. Natural daylight, on the other hand, improves comfort and energy efficiency, but it must be carefully controlled. Light shelves are an important solution, as they reflect sunlight deep into indoor space. The challenge is to determine the best tilt angle to maximize luminance. Figure 1 shows a schematic drawing of an internal-external light shelf. In this study, we analyzed the classroom at UFES, with a facade partially facing east. We simulated 4 representative dates, 2 solstices and 2 equinoxes, using Analysis Solar, 3D SunPath, Relux, and MATLAB. In Relux, we varied the tilt angle of the external shelf from -50 degrees to 70 degrees, generating 121 positions for each date. The average luminance data was then modeled in MATLAB using the least squares method. Figure 3 shows the solar map of the analyzed facade of the building. Figure 4 shows the solar incidence of the analyzed facade of the building. And Figure 5 shows the external perspective of the classroom. The results show that the best angles were always in the 40 degrees to 60 degrees range. For instance, 59 degrees in January produced 632 lux, while 43 degrees in March produced 585 lux. The fourth-order polynomial model was the most accurate, while remaining simple enough to be applied in practice. This approach can serve as a basis for automatic systems that adjust shelves dynamically, reducing reliance on artificial light. Figure 6 shows the actual average luminance in relation to the tilt angle. Figure 7 shows the comparison of the static models of degrees n equals 0 to n equals 7, with the real curve and training data. And Figure 8 shows the curves of the static model n equals 4 and error. Table 1 shows the data from the static model of the identification process for degrees n equals 0 to n equals 7 for January 21st. And Table 2 shows the static model equation and maximum points for degree n equals 4 for January 21st. In conclusion, the method proved effective in identifying the optimal tilt angle of light shelves, supporting more energy-efficient building design and improved visual comfort. Future work includes expanding the data set, integrating visual comfort indicators, and developing automatic control systems. I would like to thank UFES, FAPES, and the research team for their support and collaboration. Hello, my name is Mauricio Castro, and I will present now the paper Online PSO Optimization for a Self-Tuning PID Controller. PID controllers are essential for voltage regulation in buck converters, especially with linear loads like in computers or chargers.
online optimization poses some challenges, not presenting traditional optimization procedures. In our case, only a single plant is available. Then, offline methods does not apply. It also enables implementation in plant-connected devices, like PLCs, to perform self-tuning control parameters. Our case study refers to a PID control system for a DC-DC buck converter power electronic converter, with a nonlinear load, typical in the power supply of some medical equipment. The main problem refers to the plant constraint. We have only a single plant for the optimization process. In such case, the real cost is the time spent from the plant, directly related to the number of iterations, here referred as the total cost. Such cost must be minimized. The target application is a DC-DC buck power electronics converter, represented here, with the corresponding state space equations. We will apply some strategies in our case. We know the necessity to share that single plant among the agents. In order to avoid wasting time for resetting the initial conditions for the next iteration, we consider both rising and falling edge. We focus on balancing performance measured by integral time absolute error index and the total cost. We know that a lot of iterations are needed to find the optimal solution. The problem is the total cost is enormous. The best trade-off is to find a good enough solution under the fewest iterations. In this sense, the problem goes a little beyond the traditional offline optimization procedures. Probably, the idle number of agents is lower. So, we will test for a variable number of agents, from 3 up to 30 agents. Here, a stopping criteria is fundamental to achieve this good enough solution and prevent wasting further resources. In this slide, the PSO algorithm and its parameters are shown. The stopping criteria is triggered by one of these 3 conditions, whichever comes first. This picture demonstrates the evolution of the mean fitness of each set of agents, starting from 3 agents up to 30 agents. Higher number of agents perform better, but at a high total cost. The upper graphic shows the average total cost for increasing number of agents. The lower graphic shows the resulting fitness for increasing number of agents too, similarly the quality of the solution. These graphics demonstrate the evolution of the resulting output response for each iteration for one optimization setup. The solution achieved for 30 agents is similar to the one obtained for 3 agents, at a much higher cost. The best agents count found in our study is 12. This represents more than 20% gain with fewer iterations than baselines, and just marginal benefits occurred beyond 12 agents. There was proposed a novel online PSO framework, which enables efficient real-time PID tuning. We found 12 agents as an ideal number of agents. Future works intend to explore other alternatives for stopping criteria and implement it in a POC for testing in real-world plants. Some references. We acknowledge UTF-PR for the support, our contacts, and thank you. Hello, my name is Pablo, and together with Zambroni and Liani, we developed a paper that studies a city-scale assessment of pairing rooftop photovoltaics with rainwater harvesting in the city of Rio de Janeiro as a case study. This article focuses on the problems arising from unrestrained urban growth and insufficient planning. It is identified the rainwater harvesting and photovoltaic potential, the sizing water storage and estimated solar generation by roof area, and an economic feasibility of implementing the solutions through a city-level modeling. Considering the number of buildings, average area, average height, and climatological data, the amount of energy to be generated and how many liters of water could be stored are estimated. 10% of the city buildings was chosen to represent a realistic potential and to avoid overestimating the feasible citywide capacity. With more than 500,000 square meters of available area, it is possible to store more than 600 million liters of water and, considering modules of 550 watts capacity, it is possible to generate approximately 142 megawatts-hour per year. Considering the space available, the optimal tank size it is 7,000 liter capacity per building, with a cost of approximately 14,000 reais per tank. The table presented shows the investment made, the system capex, and the return of investment considering the economy versus the tariff charged by the local water supplier. Considering commercial cost values concerning PV systems of 3.6 million reais per megawatt peak installed, we can
estimate the investment of installing the system and compare the savings with the tariff charged to assess the feasibility of the system and the economic savings. Considering the presented and 25-year operation for the systems, we have an internal return rate of 9.22 for rainwater harvest and 22.3 for the PV system. The payback is approximately 10.5 years for the rainwater harvesting system and 4.5 years for the solar system. It is possible to calculate the leveled cost of the energy generated by the solar system, and it is almost the half of the regulated tariff. The solutions presented can be deployed at scale with strong economics and resilience benefits, both in terms of helping the city's infrastructure, containing flood, and improving the quality of life of the population in general, and in terms of the availability of generated energy, and this work can verify the potential of the solutions proposed. The economic feasibility associated with the project is noteworthy. Although the capex is substantial for both rainwater harvesting and solar power plants, a positive net present value is found in both cases. Public policies can accelerate adoption through targeted incentives. We thank the Federal University of Itajubá, CAPES, CNPq, and INERJ for their support. Feel free to contact us if you have any questions. Olá, sou Rafael Pinheiro, apresento o trabalho Semi-Synthetic Expansion of CPET Time Series for Multiclass Diagnosis Using SVM in Wavelet Transform. Este estudo propõe uma forma de ampliar bases de dados de teste cardiopulmonar, o CPET, com sinais semissintéticos, preservando o realismo fisiológico para melhorar a classificação automática por machine learning. O CPET fornece informações valiosas sobre os sistemas cardíaco, pulmonar e musculoesquelético, mas há uma limitação prática. Nem todos os grupos clínicos têm séries temporais complexas. O nosso objetivo foi suprir essas lacunas, gerando sinais semissintéticos a partir de estatísticas reais de pacientes, médias, desvios, declives e tempos de pico, e integrá-los no modelo SVM com wavelets de 5 classes para diagnósticos. Trabalhamos com 5 grupos: saudáveis, insuficiência cardíaca, síndrome metabólica, limitação pulmonar e limitação musculoesquelética. As séries semissintéticas, com 200 pontos, foram geradas em 4 segmentos com declives reais, ruído gaussiano controlado e limites fisiológicos para garantir realismo temporal. As features foram extraídas usando a wavelet da OBX, em decomposição de 5 e 3 níveis. O modelo foi treinado com SVM de diferentes kernels, linear, polinomial e RBF, e validado com 5-fold para garantir robustez. O melhor desempenho foi obtido com o SVM linear e decomposição de 5 níveis, alcançando 93% de acurácia. A inclusão de dados semissintéticos aumentou a generalização e permitiu expandir o modelo de 3 para 5 diagnósticos distintos. A validação com correlação de Pearson e RMS confirmou que os sinais gerados reproduzem comportamento fisiológico real. Concluímos que é possível combinar dados reais e semissintéticos em modelos CPET com alta precisão diagnóstica. A decomposição wavelet mais profunda melhora a extração de padrões e a robustez do classificador. Como próximos passos, propomos testar bases multicêntricas maiores, otimizar os kernels do SVM e integrar redes neurais convolucionais para explorar dependências temporais mais complexas. Obrigado, e os nossos agradecimentos à FCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. Hello everyone, my name is Rodrigo, I'm from University of São Paulo, and I will present the paper titled Solution for Incorrect Operation of the Underfrequency Load Shedding Scheme
in a substation, the energization with a distributed synchronous generator. Incorrect operation of the frequency load shedding scheme in feeders with distributed generators is a critical condition recently reported in the concession area of a Brazilian utility. In these cases, after an intentional islanding, the load shedding scheme under frequency function trips before the disconnection of the distributed generator by the anti-islanding protection. So this paper presents an analysis of a real occurrence, and we solve this problem by proposing an analytical solution for adjusting the Rohkoff protection function in order to guarantee DG disconnection before the incorrect actuation of the load shedding scheme. A description of the occurrence: after a fault, the circuit breaker located at bus K and R opened, forming an energized island. In the sequence, then the frequency load shedding scheme adjusted in 58.2 Hz, disconnected loads from transformer TR3, and during this period, the DG kept the islanded system energized. Our solution consists in defining the maximum time delay of the Rohkoff protection that guarantee the disconnection of the distributed generator before the incorrect actuation of the underfrequency function of the load shedding scheme. Our solution is based on the equations of the synchronous generator, and the input parameters are the inertia of the system, the active power imbalance of the registered event, and the settings of the load shedding scheme. We validated our solution through transient simulations in ATP, considering first loads modeled as constant impedance, and in the sequence, loads modeled as induction motors. And in both cases, the Rohkoff protection with different settings and a time delay of 110 milliseconds acted before the underfrequency function of the load shedding scheme adjusted in 58.2 Hz. Our work was supported by CAPES and PQ, and in part by CPFL Energy from Brazil. Thank you. Olá, eu sou Silvia Rufino, doutoranda da Universidade Federal Fluminense, integrante do Laboratório Design Thinking, Gestão e Engenharia Industrial. Hoje eu apresento o trabalho Capacitação Digital no SUS, um framework integrando Lean Thinking e Design Thinking, desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde, dentro do projeto SUS Digital. Nosso objetivo foi propor um modelo inovador e sustentável de formação digital que combina eficiência e foco nas pessoas. O Sistema Único de Saúde, SUS, é um dos maiores sistemas públicos do mundo, com bilhões de atendimentos por ano. A transformação digital no SUS vai além da tecnologia, depende sobretudo das pessoas. Nosso desafio foi criar um modelo que capacitasse gestores e técnicos de forma integrada, superando formações fragmentadas e promovendo eficiência e engajamento. Desenvolvemos um framework híbrido baseado em Lean Thinking, Design Thinking, utilizando o método Design Science Research, DSR. O Lean orientou a eficiência e a melhoria contínua dos processos, enquanto o Design Thinking trouxe empatia, colaboração e inovação centrada no usuário. Essa integração gerou um modelo prático, validado em ambiente real, aplicável à gestão pública. O framework proposto é estruturado em 6 camadas interconectadas: a base pedagógica, camada 1, 2, estratégia de ensino, 3, desenvolvimento de conteúdo, 4, otimização de processos, 5, experiência do usuário, 6, feedback contínuo. O resultado é um ecossistema digital escalável, centrado nas pessoas e alinhado à maturidade digital do SUS. Concluímos que, em
Integrar Lean e Design Thinking é um caminho sólido para fortalecer a cultura digital na saúde pública. O modelo está sendo implementado no Programa Saúde Digital e os próximos passos envolvem validação e cursos piloto, expansão para outras áreas do setor público. Agradeço ao Ministério da Saúde, à CEIDIG e à Universidade Federal Fluminense e à equipe do LabDGE pelo apoio neste projeto. As referências completas estão disponíveis no artigo submetido aos anais da conferência. Muito obrigada. Hello, my name is Edenilson Bueno da Rocha from Unisenai, Santa Catarina, and together with researchers from Senai São Paulo, I presented the work Real-Time Monitoring of Variables with IoT in a Green Hydrogen Laboratory. Green hydrogen is one of the main pillars of the Go energy transition. However, it is extremely flammable and requires strict safety measures. Our goal was to design a low-cost IoT-based system to monitor environmental variables and detect potential risks in real time inside a green hydrogen laboratory. This laboratory is installed in Santa Catarina, Brazil, and it's a part of a cooperation project between the Brazilian Minister of Mines and Energy and the German Agency of International Cooperation, GIZ. The research methodology applied in this project consists in the steps: a literature review, hypothesis development for problem solving, and selection of the proposed solution to be implemented, testing, validation, and analysis of the results obtained. The idea is to integrate hydrogen and other sensors with a microcontroller. Communications relied on the published subscribable messaging protocol, transmitting data to different platforms and send automatic alerts through message app. The key design principle was to use accessible components and open source software. The prototype validated the proposed architecture. Dashboards displayed real-time monitoring, and alerts were automatically triggered whenever a risk was detected. Communication between the sensors, microcontroller, and application was reliable and stable, demonstrating the viability of this local solution. For the complete solution, software such as Node-RED and Mosquitto MQTT were used, in addition to the WhatsApp and Tigo.io platforms. The system demonstrated that IoT can significantly improve safety in hydrogen laboratory. As next step, we plan to use industrial-grade sensors, expand monitoring to variables such as flow and pressure, and integrate databases to enable artificial intelligence for advanced analytics. The authors would like to thank the Electrical, Electronics, Automation and Engineer and Industrialization Research Group at Senai São Paulo and the Electric Mobility and Renewable Energy Research Group at Unisenai Santa Catarina, INSPIRE, for providing the research necessary to develop these projects. Finally, our study is supported by recent literature on green hydrogen, IoT, and Industry 4.0, with references available in the paper on this slide for consultation. Thanks. Boa tarde a todos, me chamo Glaucio Muniz. Hoje vou apresentar o artigo Bovtag 4.0, uma solução IoT para a pecuária baseado em comunicação de radiofrequência e monitoramento via dashboard, cujos autores são Glaucio Muniz, Salomão Calheiros, José Filho e o Edson Feitosa. Todos membros do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica da nossa Universidade do Estado do Amazonas. Dando início aqui na nossa introdução, trago o problema e a motivação, tá? O problema
é que hoje o problema que a gente está propondo resolver é que hoje as soluções que temos disponíveis no mercado, usei como exemplo aqui o GPS, o LoRaWAN, temos também o GSM, o RFID, são soluções caras, né? Soluções também que demandam muita energia, consomem muita energia, né? Tornando mais caras ainda, né? Então isso cria uma lacuna hoje na área agrícola, onde tem pequenos e médios produtores que não vão ter acesso a essa tecnologia, né? Então eles acabam fazendo contagens manuais, né? Que são suscetíveis a erros. Então nosso objetivo é baratear, né, esse dispositivo, escolhendo bem aí os componentes dele, né? Componentes baratos, tecnologias novas aí que vão também agregar, né, esse nosso objetivo, tornando o dispositivo mais barato, para estar fazendo essa automação dessa contagem dos animais, né, na área rural aí. Aqui eu trago os trabalhos relacionados que hoje, né, os trabalhos se utilizam dessas tecnologias caras, né. Nós fizemos estudos, chegamos a esse valor que a nossa referência vai ser o dispositivo que fica que é um brinco, né, que fica localizado na orelha do boi, que nós chamamos de tag, onde ele vai estar enviando as informações para a contagem. No caso seria que acima de $200, né, por brinco, né, por animal, tá? Então multiplicando, então ficaria bem mais caro, né, para esses rebanhos. Então nosso objetivo é estar trazendo esse dispositivo, barateando ele, né, trazendo ele para todos os produtores, né, com valores abaixo de $15. Né, e com esse dispositivo low cost, né, com um baixo valor, a vantagem que isso traz seria a alta escalabilidade, né, a alta reprodutividade. Então, com isso, a gente traria o IoT para mais regiões, para uma maior área da parte agrícola, né? Então, ele estaria presente em mais cenários, testados de várias formas, né? E, consequentemente, melhorando essa tecnologia hoje no mercado. Então, isso é uma das grandes vantagens, né, do fato desse dispositivo ser mais barato, chegar a mais lugares e modernizar ainda mais essa tecnologia na área agrícola. Então aqui é a nossa arquitetura, esse é o nosso sistema, tá? Dividido em 4 partes, onde a transmissão da informação do animal, no caso o boi, um número de série, a identificação dele vai ser transmitida a partir do dispositivo que fica na orelha dele. Ele vai estar bem protegido aí, né, esse material, para estar fazendo essa transmissão para um portal IoT, né? Vai ser a base para a recepção dos dados. A comunicação vai ser através de Wi-Fi, né? E todos esses dados vão estar disponíveis na rede para estar fazendo aí o monitoramento em tempo real e sendo visualizados em uma dashboard, ok? Então essa é a nossa estrutura, é isso que nós estamos propondo, né? E com isso ele pode ser usado de várias formas. Aqui nós usamos, né, nós validamos como se fosse num curral, uma área de 1 km, onde o produtor vai poder saber quantos bois estão ali naquele raio de 1 km, que vai ser a área de detecção do Wi-Fi. Mais à frente eu vou explicar com mais detalhes, né, essa nossa arquitetura, para ter um melhor entendimento. Aqui é o que compõe esse transmissor, que é o tag. Nós trouxemos a tecnologia muito usada hoje, muito disseminada hoje nos microcontroladores mais modernos, que é o Extreme Low Power, né? É um recurso onde se utiliza menos de energia, né? E alinhado com uma programação de baixo nível, né? Se utilizando do bare metal, tivemos acesso mais próximo do hardware para estar criando um loop onde esse dispositivo ele se desliga, né, quando não está sendo usado, trazendo mais autonomia aí ao nosso dispositivo. Utilizamos o RF, né, para fazer a transmissão, também é
é uma placa bem barata, bem em conta, né? Que está de acordo aí com a nossa proposta de baixo custo, assim como a nossa bateria, a CR2032, que é uma bateria em forma de moeda também, muito alinhada com a nossa proposta, barato, e traz aí essa autonomia boa aí que casa bem aí com o que a gente está propondo, né? E como eu falei anteriormente, esse recurso, né, dos ciclos, né, de transmissão e o estado de sleep mode aí para aumentar a autonomia. E nossa base, né, o IoT Gateway e todos esses dados, o fluxo dos dados, né, a partir do hardware, tudo começa na gravação do brinco, né, no microcontrolador, onde você cria os números de série nos registradores. A partir dali vai se criando um buffer, aí vai sendo transmitido via serial, né, para o receptor. Então o ESP32 pega esses dados. Lembrando também que nós temos um display nesse dispositivo onde mostra as últimas aquisições, né, e a contagem dos bois. Então nós utilizamos o protocolo MQTT para estar transmitindo aí para a rede e botando em nuvem. Mas antes de botar em nuvem também a gente está colocando esses dados de forma persistente, né, para estar tratando os dados. E também usamos o JSON, né, o JSON para estar padronizando os dados, para fazer a transferência aí de forma mais efetiva. Ok? Os resultados foram que nós trouxemos essa proposta do RF porque vai ser usado em meio rural, né? Então nós acreditamos que o RF é uma boa escolha, né? E consequentemente nós tivemos bons resultados. Colocamos aí no raio de 1 km, né, simulando um curral, como eu falei no início. A taxa de detecção foi 99,7% e não houve perda de pacotes, então é um bom resultado, né? Condiz bem aí com a nossa proposta de barato, eficiente, né? Tem uma boa detecção. E a eficiência energética também estimada em 6 meses, levando em consideração o loop que eu expliquei, em que ele fica em modo de hibernação, né, o sleep mode. No intervalo de 10 minutos, você só trocaria a bateria após 6 meses, né? E é uma bateria bem barata. Então, é muito bom esse resultado. Esse resultado traz assim praticamente a solução do problema, né, comparado com o dispositivo mais caro, traz as mesmas vantagens, né? Então a conclusão é, usando o RF, né, a conclusão é que o RF é algo confiável, teve 99,7%, então é próximo da perfeição. Então, e com low power, uma alternativa aí também que nós trouxemos, nós conseguimos monitorar, fizemos a validação, está validado. Conseguimos aí monitorar aí os animais, os rebanhos, né, dentro de um curral. Também pode ser usado de outras formas também. Ainda falando da parte econômica, né, fazendo a quebra aqui, né, microcontrolador mais o modo RF fica em torno de $5, né? E levando em consideração o total, a fabricação, né, o custo, ficamos abaixo dos 15%, que era o nosso objetivo. Comparando com o que temos hoje no mercado, é um ganho acima de 90%, né? Então, atingimos aí o objetivo, um ganho muito bom. O impacto, como eu falei também anteriormente, é muito grande no meio agrícola. Por ele ser barato, ele vai estar em todo lugar, todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai poder usar, todo mundo vai ter o conhecimento do IoT, né? Então é uma viabilidade muito boa e um impacto, né, na sua escalabilidade e reprodutibilidade muito boa, né? Modernizando aí a área agrícola de forma mais rápida, né? Aqui eu trago a conclusão. Concluímos, né, trazendo todas essas informações. Chegamos à conclusão que o BOVTAG, né, o 4.0, visando aí todo a necessidade do nosso mercado hoje, com a indústria 4.0, né, e isso trazendo para a parte agrícola,
É muito bom. Esse dispositivo é robusto, né? É uma solução econômica muito viável, vai chegar para todo mundo. Então, todo mundo vai poder estar fazendo a contagem dos rebanhos de forma automática e disponibilizando na rede, né? 24 horas por dia aí, tempo real. Mas nada que não possa ser melhorado, podemos estar melhorando, né? Trouxemos essas três propostas aí. Claro que a gente tem que testar, né, antes, mas a proposta é de integrar um acelerômetro no animal, né? Para saber o comportamento dele dentro dos três eixos lá das três dimensões, né, do 3D, como se fosse um cubo 3D. Também trazer algoritmos, né, de localização, triangularização, para a gente estar diminuindo, né, a taxa de erro, né, para estar localizando os animais de forma mais precisa. E também podemos melhorar tratando os dados, né, entregando esses dados para uma IA, né, e usando algoritmo aí de machine learning aí para estar fazendo umas predições aí de saúde, usando alguns modelos, né. Claro que a gente tem, como já falei, né, temos que testar aí para ver as vantagens que isso pode nos trazer, ok? Então eu gostaria de agradecer a Induscon, a Induscon 2025, comitê, todo o suporte. Gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica da nossa Universidade do Estado do Amazonas. Gostaria de agradecer a CAPES também, sou muito grato, obrigado. Aqui são nossas referências, precisamos de bastante base aqui para estar fazendo esse dispositivo. This is the brief on reducing unproductive time in the textile industry using the 5S methodology. You know how small and medium textile plants can sometimes get a bit chaotic? Well, that often leads to a lot of wasted time. So researchers took a look at the 5S methodology. It's a Japanese system, really focused on getting things organized, keeping them that way, and boosting efficiency. They tested it out in a real textile factory for 6 months. Okay, first up, the change in how things were run. You won't believe the jump in 5S compliance. Before they started, adherence was kind of low, only about 24%. But after putting the 5S plan and training in place, bam, it shot up to over 82%. And get this, the really tough parts, standardization and discipline, went from pretty much 0 to over 80% compliant. Huge difference. All right, second takeaway, and this is where it gets really interesting. Efficiency. It's seriously cut down on unproductive time. Before 5S, workers were losing nearly 147 minutes a day. Think about that. But after, that dropped way down to just about 100 minutes. So yeah, the plant got back almost 47 minutes every single workday. And finally, this wasn't just luck, okay? The impact was real, statistically proven, and it helped across the board. We're talking less time lost waiting for materials, fewer machine breakdowns, less stuff needing rework, you name it. It really showed 5S is a solid strategy to make processes smoother, cut costs, and build up that culture of always getting better. So, bottom line, implementing the 5S system delivered a statistically validated boost for this textile plant, recovering nearly 47 minutes of efficiency per day and helping lock in a culture of Olá, eu sou o Felipe, faço engenharia de energia na Unesp de Rosana. Bom, vou falar um pouco para vocês do meu projeto. Meu projeto ele é um estudo de prospecção de potencial hidrocinético no Rio Paraná, no trecho de Rosana, que é onde faço faculdade. E começando a falar um pouco do meu projeto para vocês, eu vou explicar para vocês o que é energia hidrocinética. Bom, a energia hidrocinética ela é uma energia que ela vem através da água, da aceleração da água. Pode ser rios, pode ser marés, pode ser lago, contanto que tenha um fluxo ou alguma corrente de água passando,
fazendo com que as turbinas que estão submersas, conforme a imagem, elas girem, fazendo uma energia mecânica, que essa energia mecânica ela é convertida em energia elétrica. Bom, esse projeto ele tem como objetivo visar a viabilidade econômica de uma implantação de uma usina hidrocinética nessa área, e entender também a capacidade do que esse rio produz de energia hidrocinética. Bom, para isso, a gente utilizou os dados da ANA, que é um site da Agência Nacional das Águas, que ele oferece dados hídricos de todas as bacias nacionais. Conforme a imagem no canto esquerdo superior, ele oferece todos esses tipos de bolinha azul, são bacias que ele estão oferecendo os dados, e a gente selecionou a área de estudo que está na imagem na direita no canto inferior, que é onde a gente vai estudar o retângulo do meio, que é logo depois da eclusa, que é onde o rio atinge a maior velocidade. E bom, com esses dados das ANAs, eu fiz uma média da vazão e da altura durante 5 anos, fiz uma média anual durante 5 anos deles, e com a largura do rio que eu já tinha pela imagem aérea, foi possível estimar a área pela semelhança de trapézio. E bom, com essa área do rio estimada e tendo a vazão, a gente conseguiu achar a aceleração do rio, da água, e com essa aceleração da água a gente conseguiu achar a potência elétrica do rio e a energia hidrocinética da área do rio toda. Bom, com esses dados é possível saber que é viável essa implantação dessa usina hidrocinética, e além de ser uma alternativa promissora para o cenário brasileiro, incentivando também soluções mais sustentáveis e inovadoras para o aproveitamento de recursos hídricos disponíveis no Brasil. Bom, queria agradecer pela minha professora, pelo apoio e suporte desde o começo e incentivo. Agradecer também a minha família e agradecer também a FAPESP pelo processo 2024-15-105-7. Bom, essas são minhas referências e foi isso. Bye, bye. Olá a todos, meu nome é Gabriel Mick Portela, estudante de Engenharia Elétrica da UFOP. Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Análise de desempenho de uma válvula globo controlada por um posicionador pneumático, desenvolvido em parceria com meus orientadores e coautores. As válvulas de controle são fundamentais na automação industrial, pois regulam variáveis críticas como vazão e nível. Os ensaios realizados ao longo deste trabalho foram desenvolvidos a partir de uma planta piloto didática, SMAR modelo PD3F, conforme mostrado na figura 1. Trata-se de um sistema modular projetado para o desenvolvimento de aplicações de ensino e pesquisa em automação industrial. Pequenas variações na abertura podem comprometer a estabilidade do processo, como apresentado na figura número 2. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho estático e dinâmico de uma válvula globo controlada por um posicionador pneumático. Primeiro, realizamos a análise estática, aplicando sinais degrau, de 25, 50, 75 e 100% de abertura da válvula. Para o ensaio de 50%, os resultados mostraram que a variação de abertura de apenas mais ou menos 0,5% pode gerar oscilações instantâneas de vazão de até mais ou menos 10 litros por hora. Os testes em diferentes aberturas mostraram claramente que a relação entre abertura e vazão é não linear. Na sequência, foi feita a análise dinâmica, com sinais senoidais, de 5, 10, 13, 20, 28,6 e 40 mHz. Observamos um aumento da defasagem entre o sinal de referência e a abertura real da válvula, variando de 15 graus em 5 mHz até 140 graus em 40 mHz. Por fim, utilizamos o sinal Chirp, que permitiu caracterizar todo o sistema em um único ensaio. Os resultados mostraram redução de abertura em torno de 7% a partir de 20 mHz, atenuação de menos 2 dB, equivalente a cerca de 20% da vazão, e crescimento da defasagem em aproximadamente 3,7 graus por mHz.
Com base nos experimentos, concluímos que os sinais chirp são uma técnica mais rápida e eficiente para caracterizar válvulas pneumáticas, permitindo identificar tanto limitações estáticas quanto dinâmicas. Esses resultados podem ser aplicados em manutenção preventiva e no ajuste de controladores industriais. Agradeço ao UFOP, aos coautores e orientadores pelo apoio no desenvolvimento deste trabalho e agradeço também a todos pela atenção.